Em clima de Natal, qual será o jogador que o torcedor do Goiás pediria de presente? Olha, eu acho que tem desde os mais famosos que já passaram pelo Verdão, como por exemplo o Rafael Tolói, o Michael, e aquelas opções mais plausíveis, por exemplo, para a realidade de hoje. Eu penso que tem dois jogadores que o Goiás negocia neste exato momento, que para mim seriam um ótimo presente de Natal, não sei para vocês. O Bosquilha e também o Lelê. Quero trazer atualizações do mercado e falar também sobre este sonho. Alguns jogadores que já foram pedidos, né, pela torcida em outros momentos. Por exemplo, o Eric foi procurado no começo desse ano. Poderia voltar? Seria uma boa ou nem tanto assim? Só antes de começarmos o nosso vídeo de hoje, eu peço para você deixar seu like, se inscrever em nosso canal, ajudar a gente a chegar nesta marca de 15 mil inscritos, que é a nossa próxima meta aqui no YouTube do Goiás News, e confira o nosso parceiro do canal, que é a GIM TV, onde você tem acesso a todos os jogos do Goiás ao vivo na tela do seu celular, computador ou Smart TV por apenas R$ 30 mensais. Sem burocracia, sem fidelidade, é só chamar pelo link na descrição do nosso vídeo, através do WhatsApp e fazer a sua assinatura, beleza? Da mesma forma, a Kelly Mendes bolos personalizados, a sua festa completa em até 12 vezes nos cartões. Opções de bolos para aniversários, casamentos, salgados, cupcakes e muito mais você encontra com exclusividade com a Kelly Mendes, com entregas em toda a Goiânia e região e também opção de retirada no Parque Ateneu. O link da Kelly Mendes eu separei para vocês aqui embaixo na descrição do nosso vídeo. Combinado? Bora começar o nosso vídeo de hoje em clima natalino, inclusive desejo a todos vocês um excelente Natal, que seja de paz e também prosperidade nesse início de 2026 para todos nós esmeraldinos. E olhando também para o Goiás, é claro, se fosse para o torcedor nesse momento pedir um presente especial, aquela grande contratação, eu acho que pelo menos 80% da torcida pediria o retorno do Michael. Apesar da fase ruim dele lá no Flamengo, não deixa de ser um excelente jogador. Olha, se o Goiás estivesse na Série A, até daria para pensar numa possibilidade, num empréstimo ou algo nesse sentido. Mas em um cenário de Série B, fica completamente inviável. O salário do Michael no Flamengo gira na casa de R$ 1,5 milhão nesse momento. O atacante tem negociações avançadas com o Cruzeiro. Muito se fala que o jogador que deixa o Goiás, ele às vezes não tem um certo amor, um carinho. Eu acho que o Michael é um caso contrário, ele sempre elogiou o Goiás, enfim. Mas o Goiás também tem a sua parcela de culpa. Por quê? Esse ano, por exemplo, um jogador que eu acho que é muito querido pelo torcedor também é o Pedro Raul. O Pedro Raul foi para o Ceará. Será que se o Goiás não tivesse na Série A, não poderia ter o Pedro Raul no seu elenco? Com toda certeza. Se o Goiás fosse um clube mais estabilizado, como, por exemplo, foi o Fortaleza e o Atlético Paranaense nesses últimos anos, outras revelações também poderiam ter voltado para o Goiás e não para o São Paulo, como foi o caso do Rafael Tolói, e não para o Vasco, como aconteceu com o Thiago Mendes. Então eu jamais vou julgar um jogador, um profissional, por estar em uma condição melhor, tá? Por estar buscando um salário mais alto, desde que seja feito de maneira honesta, né? Não por queimar a sua história no clube por causa de 20 a 50 mil reais mensais a mais. Não é esse o caso. Tá? Então o Goiás ele também tem a sua parcela de culpa por estar na Série B, a dificuldade também de repatriar esses jogadores mais queridos pela torcida e também que já tiveram uma boa passagem. O Rafael Tolói, ele foi procurado nesse ano, fez poucos jogos pelo São Paulo nesse retorno, um zagueiro que já está com muitas lesões, 7 jogos apenas na Série A, 6 deles na condição de titular. Uma nota média no site SofaScore é boa até, de 6,99, atuando principalmente como um zagueiro pela direita. O contrato do Rafael Tolói vai até dezembro do ano que vem, então provavelmente, após essa temporada, deve ficar livre no mercado, a não ser que faça um ano extraordinário para continuar mais uma temporada no São Paulo. Aí sim, eu acho que um retorno para o Goiás seria pensado, mas precisaria ter também um contrato de produtividade, né? O salário do jogador lá na Atalanta beirava R$ 1 milhão mensais, no São Paulo ele recebe mais de 700 mil por mês, então ainda não é um jogador barato, e acho que para esse momento do Goiás também, mesmo se estivesse na Série A, é muito dinheiro. O Goiás não conseguiria pagar 600, 700 mil para um único zagueiro. Também tem um carinho com o Goiás, mas nesse retorno acabou não sendo foi especulado, foi procurado, mas não deu prioridade. O Eric é um nome esse um pouco mais barato. Não é de graça, mas pelo menos ele está em reta final de contrato no Japão.
O vínculo dele se encerra agora, ao final do mês de janeiro, e ele já pode, inclusive, assinar um pré-contrato para se mudar gratuitamente para uma nova equipe. O Eric foi procurado pelo Goiás, tá? No início desse ano, eu acho que essa informação foi trazida pelo Iago, do Periquito News, na época que o Goiás ainda tinha o Jair Ventura, ali no comecinho do mês de janeiro, final do mês de janeiro, mais ou menos. Ele acabou deixando o Mogi da Selva e foi para o Vissel Kobe. E tá bem por lá, 39 jogos, 11 gols marcados e 6 assistências. Apesar que, em geral, esses jogadores que já passaram pelo Goiás não costumam funcionar, eu acho que o Eric poderia ser uma exceção dentro desse sentido. Acho que um jogador bom ainda pode fazer a função, seja de um ponto ou até mesmo um jogador mais centralizado. Não tem esse salário absurdo também, de 1 milhão e meio, não é o caso, tá? Acredito, não é uma informação oficial, mas acredito que ele deve receber algo na faixa de 300 a 450 mil reais mensais lá no Japão. Não descarta um retorno ao futebol brasileiro, mas é um nome bastante querido. Tá? Um ex-jogador do Goiás, esse já seria um pouco mais plausível por estar livre, é o Guilherme Marques. Esse aqui eu gostaria de ver também de volta no Goiás. Ficou livre no mercado após não renovar com o Mirassol. Foram 12 jogos na Série A, 2 gols marcados, titular em 6 vezes, fazendo aquela função de um meia central ou um meia pela direita, jogador que tem sim um interesse também em voltar para o Verdão. Acho que para uma realidade de Série B seria um bom nome sim. Com a lavanderia Viva Cor, as suas roupas estão em boas mãos, a melhor lavanderia de Goiânia há mais de 25 anos no mercado. Serviços como tinturaria, higienização, lavagem a seco, remoção de manchas e muito mais é com a Viva Cor. Todos os detalhes pelo link na descrição do nosso vídeo. Beleza? Assim também como a RT Facas, para você comprar aquele lindo produto personalizado neste finalzão de ano, para deixar o seu churrasco ainda mais especial. A RT Facas está localizado na Avenida Feira de Santana, no Parque Amazônia. Faça a sua encomenda também pelo Instagram, o link na descrição. E a RJC Assessoria Contábil, abertura e assessoria completa da pessoa jurídica, revisão, planejamento e recuperação tributária, além de assessoria financeira, é com a RJC. Está localizado na Avenida Goiás, no centro de Goiânia. Vou deixar todas as informações também na descrição. Beleza? Como falei no começo do vídeo, eu acho que nem só de retornos, né, seria um sonho para a torcida do Goiás, não. Alguns nomes que foram especulados neste presente momento, no meu entendimento, seriam ótimas contratações para um começo de ano. Claro, pode não ter aquele apego do torcedor ou um nome de peso, não é isso, mas para mim, dos nomes especulados até agora, o Bosquilha seria uma contratação fantástica, o Lelê e também o Ronald, né? O Ronald do Grêmio, que estava por último no Atlético Goianiense, para mim seria outra contratação acima da média para o Goiás. Mas eu não incluo assim nessa questão de sonho também não, né? Mas sim ótimas contratações dentro daquilo que o Goiás pode fazer para uma realidade de Série B. Atualizando rapidamente, o Bosquilha ainda tem negociações, o Goiás apresentou uma oferta de 1,8 milhão, o Operário que é 2,5 milhões, que é o valor da multa do jogador. Sobre o Lelê, existe o interesse do Goiás em contar com o empréstimo do jogador. A boa notícia é que o Fluminense não vai contar com ele para o ano que vem. Entretanto, claro, prioriza a venda do atleta. Eu acho que, dependendo da situação, o Goiás pode sair na frente nessa história, porque entre o Fluminense emprestar o jogador para um concorrente da Série A ou para o Goiás numa Série B, né, desde que as duas equipes paguem 100% do salário, acho que o Fluminense preferiria até mesmo um jogador que chegue para ser titular em uma Série B do que uma composição de elenco na Série A. Tá? Um do Fluminense que inclusive foi procurado pelo Goiás em 2023. Para mim seria esse sim, né, um presente. O John Kennedy, né, centroavante destro do Fluminense, 23 anos de idade. Pode ser que não fique para o ano que vem. Né? Ele tem contrato até o final de 2027. Estava antes no México, por empréstimo no Pachuca. Nesse momento existe um interesse também do Clube do Remo em contar com o jogador para o começo do ano. 2 centroavantes que já foram procurados. Também eu gostaria muito de ver no Goiás. O Renato Kaiser, acho que dá para colocar dentro dessa embalagem, né, de um ótimo presente de Natal para o ano que vem. A questão dele é que ele tem contrato ainda no Vitória até o final do estadual de 2027. E ele foi comprado por 5 milhões de reais junto ao Fortaleza. Então o Vitória não liberaria o jogador sem compensação financeira. E o Mauro Mendes também, um jogador que eu sempre quis ver no Goiás, o uruguaio que hoje está no Banfield. Foram 3 gols e 3 assistências em 15 jogos.
só está emprestado pelo Estudiantes até junho do ano que vem. Você, torcedor esmeraldino, pode deixar a sua opinião aqui embaixo nos comentários, qual seria a sua escolha desse presente no dia 25 de dezembro, e teremos sim anúncios oficiais, né, logo em breve, no Goiás. Espero que seja um desses nomes que tem negociações, né, ou até mesmo, quem sabe, uma surpresa de fato de Natal. Não esqueça de deixar seu like, se inscreve no nosso canal e os links dos nossos parceiros na descrição do vídeo. Quem falou com vocês foi o Guilherme, nos vemos em uma próxima oportunidade. Valeu, galera, e desculpa aqui pela voz, a garganta não tá fácil, mas tô dando a sequência aqui pra gente. Um abraço.